No início do mês de agosto de 2024, 24 pessoas envolvidas ou não em operações de espionagem foram libertadas, no maior acordo de troca de prisioneiros entre os governos americano e russo desde a Guerra Fria. Mas como isso aconteceu? Antes de prosseguir, o canal Espia vai trocar de nome, passando para Espias e Arapongas. Essa troca de nome foi necessária, mas não vai alterar o conteúdo do canal, pois vamos continuar trabalhando com assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, pois informação é preciso. A troca de prisioneiros de interesse entre países não é algo novo, mas dependendo da forma, pode ser chamada de diplomacia de reféns, em negociações feitas a portas fechadas, de governo para governo, onde os serviços de inteligência dos países envolvidos também conversam, até se conseguir o que, ou quem se quer. Como exemplo, há casos onde cidadãos, europeus ou não, foram detidos pelo Irã e por outros regimes, como a China, e utilizados como moeda de troca. E nesse jogo, muitas das vezes, pessoas são detidas de forma arbitrária com base em falsas acusações, e alguns recebem penas de prisão de muitos anos. E apesar dos interesses, isso não quer dizer que os acordos sejam fáceis. Mas as agências de inteligência estão acostumadas a organizar canais secretos silenciosos, necessários para conduzir essas negociações delicadas fora do olhar público. Só que a troca de prisioneiros acontecida no dia 1º de agosto de 2024, em um aeroporto na Turquia, entre a Rússia e os Estados Unidos, marca a conclusão de um acordo secreto e dramático. Pode parecer surpreendente que uma troca como essa possa ser organizada quando as relações entre a Rússia e o Ocidente estão ruins por causa da guerra na Ucrânia. Mas a realidade é que essas trocas sempre aconteceram. No auge da Guerra Fria, havia trocas de espiões entre americanos e russos, muitas vezes acontecidas em Berlim, na Alemanha, na famosa Ponte dos Espiões. E a última troca comparável com a do dia 1º de agosto de 2024, ocorreu em Viena, na Áustria, em 2010, quando 10 supostos espiões russos presos nos Estados Unidos foram trocados por 4 supostos agentes duplos presos na Rússia. Um desses agentes foi Sergei Skripal, um ex-oficial de inteligência militar, que anos depois, foi vítima de uma ação do Serviço de Inteligência russo, na Inglaterra. As origens do acordo que levou à troca de prisioneiros no dia 1º de agosto de 2024 remontam ao ano de 2022, durante o processo de negociação para a libertação de Brittney Griner, uma jogadora americana de basquete, que foi detida no mês de fevereiro do mesmo ano no aeroporto de Moscou. E, em algum momento da negociação, a Rússia sinalizou o interesse na troca de Vadim Krasikov, que cumpria pena de prisão perpétua na Alemanha. No final do ano de 2022, Brittney Griner foi liberada em troca de Viktor Bout, um conhecido negociante de armas. E logo depois, os governos da Rússia e dos Estados Unidos voltaram a conversar sobre a liberação de Vadim Krasikov, que seria trocado por Alexei Navalny, um ativista e líder da oposição que estava detido na Rússia. Só que os americanos também queriam Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval preso por acusações de espionagem na Rússia em 2018. Mas houve um problema. O governo alemão não apoiava a libertação de Vadim Krasikov, o que foi um entrave nas negociações que estavam em andamento. E nesse jogo de vontades, a detenção na Rússia do repórter americano Evan Gershkovich, acontecida no final de março de 2023, fez aumentar a tensão entre americanos e russos. Mas, ainda assim, representantes das relações exteriores dos governos das duas potências conversaram sobre a situação do repórter americano. Só que, de forma paralela, representantes das principais agências de inteligência da Rússia e dos Estados Unidos também estavam tratando do assunto. E a posição do governo russo para um acordo era de que os seus espiões presos deveriam ser devolvidos em troca dos americanos acusados de espionagem. E apesar da complexidade, o governo americano trabalhou de forma paralela para encontrar espiões russos que estavam detidos em países aliados e amigos, os quais pudessem fazer parte do processo de negociação com a Rússia. E à medida que as negociações prosseguiam, os americanos entenderam que a libertação de Vadim Krasikov era fundamental para qualquer acordo bem-sucedido. No dia 6 de fevereiro de 2024, houve sinais positivos por parte da Rússia, dados pelo presidente Vladimir Putin, durante uma entrevista a um jornalista americano, ao comentar sobre a situação da prisão de Evan Gershkovich.
E em 9 de fevereiro de 2024, um encontro na capital dos Estados Unidos entre o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente Joe Biden foi de grande importância para uma possível ampla troca de prisioneiros. Só que, no dia 16 de fevereiro de 2024, antes que qualquer oferta pudesse ter sido feita, o prisioneiro Alexei Navalny morreu em sua cela na Sibéria, por causas naturais, segundo autoridades russas, o que complicou mais ainda o processo de negociação. Mas havia uma possibilidade. E no mesmo dia 16 de fevereiro de 2024, durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, se reuniu com o chanceler alemão Olaf Scholz, assim como com outros representantes de países que mantinham prisioneiros russos de interesse para a Rússia. E assim, uma nova proposta de acordo tomou forma. E em junho do corrente ano, o governo alemão concordou em libertar Vadim Krasikov. E logo depois, uma proposta de acordo foi submetida ao governo da Rússia, que no mês seguinte, respondeu aceitando os termos, concordando com a libertação dos prisioneiros detidos que estavam na lista. Esse acordo, que garantiu a liberdade e a troca de 24 prisioneiros, foi um grande feito da diplomacia, da comunidade de inteligência, e da vontade dos governos e das pessoas envolvidas no processo, de fazer dar certo. E a troca desses prisioneiros aconteceu na pista do Aeroporto Internacional de Ankara, na Turquia, no dia 1º de agosto de 2024. Mas mesmo assim, como acontece com qualquer operação de troca de prisioneiros de alto risco, o acordo não estava garantido, pois a tensão existente no momento da operação poderia levar a um movimento errado de qualquer das partes. Mas no final, deu tudo certo. Ao todo, a troca de prisioneiros permitiu a libertação de 16 pessoas que estavam detidas na Rússia, dentre esses, americanos, alemães e presos políticos russos. E pelo lado da Rússia, 8 pessoas foram libertadas de prisões nos Estados Unidos, Noruega, Alemanha, Polônia e Eslovênia. E no processo, 2 crianças também seguiram para a Rússia. Será que houve, realmente, uma diplomacia de reféns? Essa pergunta fica no ar, por uma simples razão: os lados interessados possuíam algo, ou alguém que o outro lado queria. Portanto, havia uma possibilidade de acordo a ser feito, nem que para isso, ações outras fossem necessárias. Mas esse assunto é melhor ser tratado nas sombras e em silêncio. Só há um problema. No meio das 8 pessoas libertadas e que seguiram para a Rússia, estava Mikhail Mikushkin, que também usava o nome de José Assis de Amaria, um cidadão brasileiro. Mas essa é uma outra história. Até a próxima!